Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês semana passada. Semana passada a gente falou sobre a União Europeia e a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, né? Todos os dois blocos fazem parte, né, do continente europeu. E aí eu passei 3 questões para vocês e nós vamos falar sobre isso. Bom, primeira questão é: o que é um bloco econômico? Defina o que é um bloco econômico. Bloco econômico é um conjunto de países ou estados que, ao participar, né, do bloco econômico, eles têm uma redução, né, nos impostos. Isso facilita as trocas comerciais, certo? Então, o bloco econômico ele serve para isso, para facilitar as trocas comerciais, ele serve para diminuir os impostos, e isso facilita a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, de informação e por aí vai. Sobre a União Europeia, responda: como ocorreu a formação da União Europeia? Bom, a União Europeia ela surge em 1944 com o Benelux. O Benelux ele era formado por 3 países, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, certo? Logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Em 1952, se juntam aos 3 países do Benelux, França, Alemanha e Itália, e eles formam a SECA, Comunidade do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e eles tinham como objetivo baixar os impostos, né, do carvão e do aço para facilitar essa questão do processo de industrialização e reconstrução desses países logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Em 1957 ocorre um outro ponto importante, né, sobre a formação da União Europeia, que foi a assinatura do Tratado de Roma, e eles criaram aí a Comunidade Econômica Europeia, ou também chamado Mercado Comum Europeu. E aí, nesse momento, se juntam a esses 6 países, mais 12 países europeus, e aí começou o processo realmente de circulação de mercadorias, de pessoas, né, dentro do bloco europeu, ok? Então, digamos que a União Europeia ela foi formada durante esses 3 momentos. A formação do Benelux, a SECA e depois com a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, com a criação do Mercado Comum Europeu. B. Por que a União Europeia é o bloco mais importante da atualidade? É o bloco mais importante porque é o único bloco que tem uma moeda, é o único bloco que tem um parlamento europeu. O parlamento europeu ele é soberano sobre as outras nações, né? As pessoas no continente europeu, eles não se veem como cidadãos apenas de seus países. Eu sou espanhol, ou italiano, ou inglês. Eles fazem parte, eles se sentem como cidadão europeu. Você não precisa, né, ter visto para mudar de país. Você pode mudar de país em busca de novas oportunidades de trabalho. Então, há uma série de legislação a favor da cidadania europeia. E isso, nenhum bloco conseguiu tal integração. Alguns autores chegam a dizer que no futuro, possivelmente, não vai existir países dentro da Europa, vai existir apenas um país europeu, ok? Bom, caracteriza o processo de industrialização da CEI. A CEI é a Comunidade dos Estados Independentes. A CEI se refere àqueles países, né, que não fazem parte da União Europeia, são europeus, mas no passado eles foram socialistas. O processo de industrialização desses países ocorreu dentro do socialismo, é o que a gente chama de industrialização planificada. Na industrialização planificada, é apenas o governo que é o dono das indústrias. O tipo de industrialização que existe nos países da CEI é a industrialização de base, por isso que eles se destacam, né, na produção de armas. Mas tem um sério problema porque eles não diversificaram o parque industrial europeu, então eles não produzem produtos de consumo pessoal, como roupa, alimento,
né? Primeira necessidade. Então, tudo isso é importado. Então, a industrialização da SEI, digamos que é uma industrialização deficiente. Ela precisa alavancar, ela precisa atingir novos patamares, ok? Então, por hoje é só. Aguardo vocês semana que vem na nossa aula.